que atrai as pessoas para Deus. Sempre foi assim. Pedro, na porta famosa, levanta e anda em nome de Jesus. Multidão se junta ali, atraídas pelo milagre. Pedro prega o Evangelho e eles aceitam. No dia de Pentecostes, que ocorreu ali, milagres, profecia, línguas, dom de línguas e pregação de Pedro. Pedro falando: o que está ocorrendo está profetizado lá por Joel. É o cumprimento. E se vocês aceitarem Jesus, se converterem, se arrependerem, vocês recebem também o mesmo que nós recebemos. Nós falamos em línguas, vocês vão falar também. Está faltando isso na igreja. Todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador é para falar em línguas também, é para serem batizados com o Espírito Santo também. Todos, criança, jovem, velho, todos, mulheres, homens, todos é para receberem. Mas nós não estamos ministrando isso. Olha, na época de Filipe, pregando em Samaria, as pessoas aceitavam o Evangelho, mas não eram batizadas. Quantos apóstolos em Jerusalém souberam que lá em Samaria as pessoas estavam sendo aí salvas, mas tiveram notícias, estão sendo salvas, mas não são batizadas com o Espírito Santo? O que eles fizeram? Enviaram os 2 principais apóstolos para lá. Pedro e João, vão logo para lá rápido, orem para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. Então havia milagres, manifestações poderosas do Espírito Santo lá, através de Filipe. Mas eles não eram batizados. Filipe não ministrava o batismo. Então Pedro e João correram para lá, ministraram sobre eles, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Paulo chega e vê os irmãos que aceitaram a pregação de Apolo, mas não eram batizados com o Espírito Santo. O que Paulo faz? Primeiro, ele pergunta: vocês são batizados? Que tipo de batismo? Eles disseram: olha, no batismo de João Batista. O que Paulo tem que fazer? Batizá-los de novo nas águas, porque o batismo de João Batista é para arrependimento do pecado. Não é para uma mudança de vida ou entrega a Jesus. Então ele batiza aquelas pessoas de novo nas águas. Agora o batismo cristão. O batismo cristão não é para arrependimento de pecado. Porque o dia que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele já está se arrependendo dos seus pecados. Está sendo perdoado totalmente pelos seus pecados. Começou uma vida nova agora. Então, o batismo cristão é uma confirmação externa da sua fé em Jesus Cristo. Um compromisso de fazer parte do corpo de Cristo. De assumir uma posição diante da sociedade, uma posição de cristão. Então, eles são batizados. E Paulo faz o quê? Como eles não são batizados com o Espírito Santo, o que ele faz? Imediatamente ele ora para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. E eles recebem. Como é que eles sabem que eles recebem? Porque eles falaram em línguas. Então sempre foi assim. Existem o quê? Manifestações. Paulo ia por todo lado e expulsava demônio, curava enfermo, ressuscitava morto. Pedro a mesma coisa. O Evangelho sempre foi pregado com sinais, prodígios, maravilhas. E as pessoas ajuntavam quando viam um milagre ocorrendo. Sabiam da notícia de um milagre, juntavam. E o Evangelho era pregado e eles se convertiam. O Evangelho sempre foi assim. O problema é que a igreja está esquecendo isso. Está esquecendo o principal, que é o Espírito Santo. Então a nossa lição está dividida aí nas seguintes partes. Primeira parte, o livro de Joel no cânon sagrado. Segunda parte, a pessoa do Espírito Santo. Terceira parte, horizontes da promessa. Quarta parte, o fim dos tempos. Então a nossa introdução aí diz o seguinte: o movimento pentecostal no início do século XX colocou o livro de Joel em evidência, fazendo com que ele fosse conhecido como profeta pentecostal. Apesar disso, o anúncio da descida do Espírito Santo não é o tema predominante de seus oráculos. A maior parte de suas profecias fala da praga da locusta e do julgamento das nações no fim dos tempos. Então, no século XX, onde ocorreram aí os principais avivamentos que nós temos notícia hoje, então, o livro de Joel foi muito falado, muito explicado, e foi então o Joel denominado como o profeta pentecostal, o profeta que falou a respeito desse movimento, desse derramar do Espírito Santo em nossa época, que começou a ser derramado no dia de Pentecostes e vem sendo derramado ao longo da história, mas
partir do século XX houve aí um acendimento, vamos dizer assim, dessa brasa, dessa chama, né? Houve um reavivamento. Então as pessoas se lembraram da palavra de Deus, se lembraram do Espírito Santo, e parece que nós estamos no século XXI agora precisando começar de novo isso, acordar para isso e buscarmos aí um reavivamento da igreja urgente. Agora, no livro de Joel, isso não é predominantemente a mensagem que está contida aí. A mensagem do livro de Joel é principalmente os juízos de Deus sobre Judá em sua época, numa época posterior próxima e numa época escatológica, no futuro. Então, capítulo 1 aí, o livro de Joel no Cânon Sagrado, nós temos aí tópico 1, contexto histórico, tópico 2, posição de Joel no Cânon Sagrado, tópico 3, estrutura e mensagem. A primeira parte aí, o livro de Joel no Cânon Sagrado. Então, contexto histórico. Pouco ou quase nada se conhece sobre Joel e sua época. As escassas informações baseiam-se em alguns lampejos extraídos de seu livro. Era profeta de Judá e seu pai se chamava Petuel. Isso é tudo que sabemos de sua vida pessoal. Nenhum rei é mencionado em seu livro, dificultando a contextualização histórica. Ele é anterior a todos os profetas literários, pois tem-se como certo que escreveu suas profecias em 835 a.C. Trata-se da época em que Judá estava sob a regência de Joiada durante a infância de Joás. Veja 2 Crônicas 23, 16 a 21. Isso explica a influência e a presença significativa dos sacerdotes no governo de Judá, como ele fala aí em Joel 1, 9, 13, 2, 17. O templo estava em pleno funcionamento. Joel 1, 9, 13 e 14. Então temos pouca informação sobre Joel e sobre a época que ele profetizou. Então acredita-se que ele profetizou aí por volta do ano de 835 a.C. Agora, ele era filho de Petuel, então provavelmente aí Joel, que o nome dele significa Jeová é Deus, ele profetizou na época do rei Joás, que começou a reinar aos 7 anos de idade, bem jovenzinho, tendo então como tutor, orientador, né, o conselheiro, como um governante extraoficial, na verdade, o sumo sacerdote Joiada. E durante todo o período que Joiada estava vivo, Joás permaneceu fiel a Deus, fez grandes coisas para Deus. Mas depois que Joiada morreu, ele começou então a se desviar totalmente da verdade de Deus, da companhia de Deus. Acabou até que deu presentes aos seus invasores que queriam destruir Jerusalém. Ele acabou dando todo o tesouro que estava guardado, deu para eles porque não confiava em Deus. E acabou que ele foi morto por revoltantes e seu filho reinou em seu lugar. Então Joás era filho de Acasias, que foi rei de Judá, que havia morrido, e sua mãe Atália, ou Atalia, né, tendo mandado matar aí seus netos, né? E essa mulher, ela não podia assumir o reinado, o trono de Israel, já que o trono de Israel só podia ser ocupado pelos descendentes do rei Davi, mas ela assumiu. E para ela assumir, houve impedimento. A família do seu filho aí estão vivos, né, do rei Acasias. Então, esse que tem que reinar. O que ela fez então? Mandou matar os seus netos. Mandou matar toda a família de Acasias. E ela reinou no seu lugar. Só que esconderam o filho de Acasias, que era Joás. Era criancinha ainda, de 6 anos. Esconderam onde? Onde é que podiam esconder essa criança e ninguém descobrir? Era simples, esconderam no templo. Por quê? A rainha cultuava Baal, incentivava todo mundo a cultuar Baal. O templo ficou praticamente fechado, esquecido. Então colocaram a criança numa câmara do templo. E ali ninguém achou essa criança. Até então, quando ele estava com 7 anos, então Joiada promoveu ali um golpe de Estado, chamou soldados, o exército, os principais políticos ali, e eles então conseguiram colocar o filho de Acasias, que era
Joás para reinar. Só que Joiada que ditava, claro, as ordens, os conselhos, né? E o rei ia se submetendo a essas ordens e houve um governo realmente próspero, muito bom, feito naquela época. Só que o povo não havia totalmente se convertido, continuavam ainda subindo nos altos, adorando ainda os deuses falsos, não se converteram, apesar de o rei estar vivendo para Deus e o sacerdote Joiada estava fazendo um ótimo governo. Deus havia prevenido já a parte de Judá que vinha juízo sobre eles também. Eles não acreditaram. Deus guiou os gafanhotos para a parte sul de Israel, para Judá. Então, eles foram comendo tudo que achavam pela frente. Destruíram as lavouras. E esses gafanhotos são classificados aí em vários tipos de gafanhotos. Então, existem os gafanhotos que ainda são larvazinhas ali, que são pequenininhos, né? Existem os gafanhotos maiores que vão ali crescendo e já vão começando a voar. Existem os gafanhotos que cortam as folhas. Existem os gafanhotos que comem pedaços da fruta. E os gafanhotos que destroem completamente as plantas, comem até a raiz das plantas, vão comendo tudo que acha pela frente. Então, esses gafanhotos passaram ali e arrasaram com as lavouras. E a subsistência daquele povo era exatamente o que? A lavoura. Eles se mantinham com a produção agrícola. Então, ficaram arrasados também. Então, houve uma grande praga de gafanhotos ali, que arrasou com a parte sul de Israel, de Judá. Então, foi um grande juízo de Deus derramado nessa época sobre todo Israel, por causa principalmente da idolatria a Baal, que estava instituída em toda Israel, tanto a parte norte como a parte sul. Então, vamos ver a posição de Joel no cano sagrado. A ordem dos profetas menores em nossas versões da Bíblia é a mesma do cano judaico e da Vulgata Latina, mas não é cronológica. Joel é o segundo livro situado entre Oséias e Amós, mas na Septuaginta há uma diferença na ordem dos primeiros 6 livros, Oséias, Amós, Miqueias, Joel, Abadias e Jonas. Então, para nós, Joel é o segundo livro dos profetas menores. E, na Bíblia hebraica, ele é o 4º livro, então. A ordem cronológica aí não está muito correta dentro da nossa Bíblia. Devemos, então, acreditar que talvez a ordem cronológica melhor seja a hebraica. Vamos ver a estrutura e mensagem. O oráculo foi entregue ao profeta por meio da palavra. São 3 capítulos, mas a sua divisão na Bíblia hebraica é diferente. Lá temos 4 capítulos, pois o trecho capítulo 2, versículo 28 a 32 equivale ao capítulo 3 com 5 versículos. E o conteúdo do capítulo 4 é exatamente o mesmo do nosso capítulo 3. São 2 os temas principais: a praga da locusta, os eventos do fim dos tempos. O assunto do livro é escatológico com ameaças e promessas. Então, o que ocorre aqui? Na Bíblia hebraica, se você for ler a Bíblia hebraica, você vai ver que Joel lá tem 4 capítulos. O que eles fizeram? Eles fizeram melhor do que nós. Eles separaram a parte aí do derramamento do Espírito Santo como um capítulo, com 5 versículos só. Então eles começam de Joel 2, 28 ali. E separa essa parte aí, 5 versículos só, e faz o capítulo 3. Então o restante é igual ao nosso. Capítulo 1, capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 28. Depois o capítulo 3, que vai do versículo 28 ao versículo 32. E o capítulo 4 deles é igual ao nosso capítulo 3. Os temas principais: a praga dos gafanhotos, ou da locusta, e os eventos futuros